Meus queridos, dando continuidade à nossa matéria de maneiras e costumes, página de número 47, o problema do divórcio e da infidelidade conjugal. É preciso, antes de mais nada, enfatizar que o divórcio e o adultério são coisas relacionadas, mas não são necessariamente consequência um do outro. Ou seja, vai ter divórcio porque teve um casamento e a lógica disso é ter adultério. Não. É isso que a questão dessa assertiva quer dizer. Por essa razão, vamos analisá-los de forma separada. Outra informação necessária acerca dessa temática destaca que a nossa função aqui, no caso, eu estou citando o livro e também a minha opinião, não é propor uma análise aprofundada dessa temática, mas enfatizar como estes fatos eram vistos dentro da cultura do povo judeu. Nós não vamos trazer uma análise, digamos, conforme o livro está e conforme a minha visão neste exato momento, nesse vídeo em si, ou nessa aula em si, mais aprofundada, mas só para ver como eles encaravam a questão do povo hebreu. Então, no Antigo Testamento, o divórcio ele não era comum entre as famílias citadas pela narrativa bíblica. No entanto, existia uma referência da lei para tal fato. Em Devarim, que é Deuteronômio em língua hebraica, 24, do verso 1 até o verso 4, a gente lê o seguinte, eu vou citar aqui ipsis literis o que o texto diz. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora da sua casa. Depois de partir, olha o texto, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar, o segundo já, e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se com ela de novo, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Olha que coisa interessante isso aqui. Preste bem atenção. Então, a partir desse texto, está aqui na página 47, podemos destacar algumas questões acerca do divórcio na visão dos tempos do Antigo Testamento. Estamos dando a visão, evidentemente, de um costume israelita na visão do Antigo Testamento. Primeiro, o marido era quem poderia conceder a carta de divórcio, sendo justificável a emissão da carta, observe, caso ele descobrisse, abre aspas aqui, alguma coisa vergonhosa da parte dela, dando margem para que muitos maridos deixassem suas esposas pelos motivos mais banais. Então, por essa razão, discute esse tema no Novo Testamento com muita mais rigidez. Então, a forma que o divórcio ele aparecia na Antiga Aliança, eu vou usar o termo aqui, ele era mais flexível, mas sempre a predisposição primeiramente do marido. E me parece que a vítima aí, nesse caso de abandono, de se deixar, de ser mandada embora, era sempre a mulher e nunca o marido. Por isso que uma rigidez maior, ela vai aparecer no Novo Testamento. Lembrando que nós não estamos tratando agora da questão do divórcio de maneira contemporânea. E só enfatizando, estamos tratando do costume do povo judeu. Então, na carta de divórcio, o marido deveria deixar claro que estava se divorciando de sua esposa e com isso não possuía mais nenhuma responsabilidade familiar,
sexual ou social com ela, dando-lhe total liberdade para um segundo casamento. Então, nesse caso, sim, a mulher, a deixada, a que foi, digamos, participante do processo do divórcio, deixada, liberada pelo marido, ela tinha toda a liberdade para casar-se novamente, segundo o texto está afirmando. Então, existem situações em que a carta de divórcio não poderia, existem situações em que a carta de divórcio não poderia dado por um homem a uma mulher. Primeiro, quando o marido acusasse falsamente sua esposa de infidelidade sem que houvesse provas do ato. Deuteronômio 22, 13 a 19. Segundo, quando o homem que tinha violentado uma moça fosse obrigado a casar-se com ela, podendo usar esse procedimento como forma de fuga de sua responsabilidade social. Deuteronômio 22, 28 e 29. Então, outro ponto a se destacar do caráter da lei é que caso a mulher casada pela segunda vez recebesse carta de divórcio do seu esposo, ficava proibida de voltar para o seu primeiro esposo e passava a ser considerada, abre aspas, contaminada, trazendo-lhe problemas sociais e, evidentemente, problemas individuais. Olha só como era a lei da época deles. Veja que o trecho em destaque, ele traz, no final, uma correlação direta entre a ideia de maldição para o povo com a prática do divórcio. Não tragam culpa à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, a prática, para esse momento, deturpada do divórcio, segundo a visão textual, ela traria maldição para a terra da promissão. Observe como era séria essa questão. No Novo Testamento, nós vemos vemos como Jesus traz a questão do divórcio como uma forma de regulamentar exageros que os judeus tinham acrescentado aos costumes criados pela interpretação da lei. Jesus destaca que a carta de divórcio ela foi constituída por Moisés, simplesmente por conta da maldade e dureza do coração dos seres humanos, sendo o casamento um retorno ao que foi anunciado em Gênesis. Observe, em Mateus 10, 5 a 9, Jesus deixa claro que o divórcio não é parâmetro ideal para se resolver problemas na família, mas sim algo criado por causa do pecado que danificou a natureza humana. Então, o divórcio, na visão de Cristo, é dureza do coração do homem. E o coração do homem é duro, ou seja, não perdoador por causa do pecado. Então, em si, podemos dizer que nesse contexto aqui, o divórcio, sim, é por causa do pecado, logo gerando corações duros dos seres humanos. Outro problema que causa graves danos à família, evidentemente, é a infidelidade conjugal ou o tal do adultério. A prática do adultério era tão abominada por Deus que sempre que o Senhor Deus iria referir-se à idolatria do povo de Israel, afirmava que o povo adulterava ou traía, destacando a sua infidelidade em relação aos falsos deuses. Então, dessa forma, vemos que o adultério referia-se à quebra da aliança matrimonial de um dos cônjuges. Essa quebra de pacto é advertida no Antigo Testamento com regras claras de punição. Então, Deus, na Antiga Aliança, ele sempre abominou, ele sempre rejeitou, ele nunca coadunou, evidentemente, com essa prática, lógico. Muito pelo contrário, ele a condenava de maneira veemente. Tanto é, observe, o Decálogo, o 7º mandamento, ele trazia a determinação dada por Deus, o seguinte, enfática, taxativa, Êxodo 20, 14, não adulterarás. E como já foi dito, a repulsa de Deus era demonstrada por
todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios capítulo 2, verso 16 a 19, capítulo 5, verso 5, Provérbios 6, verso 20 até o 35, capítulo 7 também, do verso 1 até o 27. Então, é muito documentado no Antigo Testamento a prática abominável aos olhos do Senhor do tal do adultério. No Novo Testamento, a narrativa bíblica passa a legitimar, os princípios trazidos por Deus acerca do adultério. Então, o Novo Testamento também, ele condena o adultério, assim como o Antigo Testamento também condenava essa prática abominável aos olhos de Deus. Página 49, a questão da infertilidade. Aqui nós temos um documento também bíblico, um documento textual acerca de como era tratado a questão da infertilidade. E na página 50, eu quero trazer para vocês aqui uma longa questão de reflexão para a gente pensar. Isso aqui serve para a gente aplicar as ideias que foram postas. Pensar acerca dos problemas que enfrentam certas famílias na Bíblia e de como o povo de Israel enfrentava os seus diversos conflitos nos faz perceber como a nossa família é mais humana do que nós mesmos achamos. Assim podemos criar formas de proteger nossas famílias desses problemas, sem que nos esqueçamos que todos somos suscetíveis a eles, ou seja, a esses problemas. As famílias de sua igreja podem passar por isso e é nosso dever como cristãos ajudá-los. Identifique estratégias específicas que podem ser aplicáveis ao contexto de sua igreja local para ajudar as famílias a se protegerem desses problemas e de ajudar em grupos de famílias que também enfrentam esses mais variados problemas, famílias de forma individual e famílias de forma em grupo, ou seja, série de famílias com os mesmos problemas, digamos. Peça sabedoria a Deus para que você seja um instrumento de Deus para abençoar as famílias de sua igreja, vizinhança e de seu bairro. A questão para reflexão não é nenhuma pergunta, são afirmativas em forma de incentivo para que possamos sim sermos restauradores de família. E aquela fala que o Senhor Deus falou para Abraão, que seja uma realidade na minha vida e na sua vida também. Em ti que sejam benditas todas as famílias da terra. Página 51, capítulo de número 5, o papel social da mulher em Israel. Em enfoques anteriores, destacamos que uma das características da sociedade judaica nos tempos bíblicos era a predominância de uma estrutura social denominada de patriarcalismo. Nesse sistema social, o papel masculino ele tinha maior destaque em questões da vida privada, religiosa e pública. Nesse sistema, a mulher tinha a sua participação, mas com menor destaque do que se refere a seu desenvolvimento em coisas públicas. Suas ações eram reduzidas a questões domésticas. No entanto, podemos perceber que o texto bíblico aponta para uma ampliação da ação das mulheres, proposto que ela seja mais engajada em questões da família e da vida pública. Então, nessa aula ou nos próximos vídeos, nós vamos dar um destaque à forma como as mulheres eram vistas no contexto da cultura judaica dos tempos bíblicos. Se alguém pensa, não, a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, ela era muito misógina e machista. Não, observe, o sistema era patriarcal. É evidente que num sistema patriarcal a figura masculina vai aparecer, mas se a gente analisar detidamente a Bíblia, e com muito cuidado e com um olhar longe de machismo, longe de misoginia, nós vemos sim um papel fundamental das mulheres no Antigo Testamento. Por mais que eu repito, o sistema era patriarcal, mas as mulheres não deixaram de participar disso. A mulher no projeto criador de Deus. A mulher aparece na criação da humanidade como resultado de uma necessidade de conceder ao homem alguém que lhe fosse compatível em funções
e atuação em relação às suas necessidades afetivas, sexuais e sociais. Então, sim, a mulher tem uma figura muito importante na antiga aliança ao povo hebreu.